Cosquices da Malta. Olá, Maltinha! Tudo bem por aí? Por aqui começou a primavera e eu já consigo sentir a minha alma voltando pro corpo. É muito viajante na maionese, né? Ah, que alívio sair do inverno. Mas o assunto de hoje não tem nada a ver com isso. Nesse episódio eu vou contar mais pra vocês sobre a cidade de Fátima, uma das mais visitadas de Portugal e que foi um dos lugares mais bacanas que eu conheci. Eu sou a Melina e esse é o Cosquices da Malta. E antes de começar o papo de hoje, eu quero lembrar que esse podcast tem o apoio do Mundo da Cachaça, a primeira loja na Europa especializada em cachaça artesanal brasileira. Calorzinho chegando e eu já tô aqui pensando nas caipirinhas de limão, de morango, de maracujá, de abacaxi. E tem promoção no ar. A cachaça A, aquela que eu tava tomando quando eu gravei semana passada, tá com desconto de 50% na segunda garrafa. Compra uma e a segunda sai pela metade do preço. Ó, já dá pra fazer um estoquezinho. Fica a dica. Maravilhoso. Acesse mundodacachaça.pt para ver o mundaréu de rótulos que estão disponíveis e também para garantir o desconto da promoção. E segue Mundo da Cachaça Oficial no Instagram para não ter que esperar por mim para saber o que tá rolando de bom por lá. Para os ouvintes que, além de Cusco, são pagãos, a cidade de Fátima está intimamente ligada com o catolicismo. Isso porque foi lá, em 1917, que Nossa Senhora apareceu para os 3 pastorinhos, Lúcia, Jacinta e Francisco. E aqui eu vou só fazer um parênteses rapidinho. É claro que até hoje existem pessoas que não acreditam que isso de fato aconteceu. E tudo bem, tá? Diferente de coisas como a ciência, por exemplo, a crença pode ter vários prismas. Cada um tem o direito de escolher no que acredita e o dever de respeitar a escolha do outro. No programa de hoje eu abordo isso da forma que eu acredito, que as aparições realmente aconteceram. Não sei se exatamente da forma como elas foram relatadas, mas eu acredito que não foi só invenção da cabeça das crianças. Melina. Isso não quer dizer que vai ser um programa religioso ou doutrinador. Até na fé dá para ser Cusco e com a bênção de Deus vai ter curiosidade, informação e até estreia do quadro Aprenda com o Perrengue dos Outros. Então segue aqui sem medo, amém? De repente vai, mas fica com um plano B de fuga. Fechando o parênteses anterior, eu vou contar um pouquinho mais sobre a cidade e a treta toda que aconteceu. Fátima fica no Concelho de Ourém, distrito de Santarém, a mais ou menos 120 quilômetros de Lisboa e atualmente tem cerca de 15 mil habitantes. Ela foi fundada em 1568 e por séculos permaneceu como uma aldeiazinha tranquila, de boas, que vivia basicamente de pastoreio e agricultura. Ai, que demais, acho muito legal essas coisas. O sossego acabou justamente em 13 de maio de 1917, quando 3 crianças perceberam uma luz muito forte enquanto pastoreavam umas ovelhas. As 3 crianças eram Lúcia dos Santos, de 10 anos, e os seus primos Francisco, de 8, e Jacinta, de 7. Durante 5 meses, sempre no dia 13, Nossa Senhora aparecia para trocar uma ideia com eles. E nessas conversas é que surgiram os famosos 3 segredos de Fátima. Esses segredos seriam, na verdade, profecias que, grosso modo, falavam da necessidade de conversão e devoção a Nossa Senhora como forma de acabar com os males do mundo e ainda do atentado contra o Papa João Paulo II nos anos 80. Acho que é mais ou menos isso. Essa, pelo menos, é a versão oficial da Igreja Católica, que foi baseada nos relatos de Lúcia, nos seus livros de memória, quando ela já tinha sido ordenada freira. A irmã Lúcia, aliás, foi a única que chegou à idade adulta. Ela faleceu em 2005, com 97 anos.
Francisco e Jacinta, que eram irmãos, morreram em 1919 e 1920, respectivamente, ou seja, muito pouco tempo depois de tudo isso acontecer. E sabem do que eles morreram? De gripe espanhola, uma das grandes pandemias que assolaram o mundo. E como a malta curte uma boa paranormalidade, Fátima começou a crescer em torno desse acontecimento. Mas justiça seja feita, foi a própria Nossa Senhora que pediu que ali fosse construído um espaço em sua honra. Pelo menos foi isso que a irmã Lúcia contou e a história tá lá no site do santuário. Em 1919, os fiéis fizeram uma vaquinha e construíram uma pequena capela no lugar para atender a esse pedido. Pelo amor de Deus, se não atender esse, vai atender de quem, né? Mas foi só em 1930, quando a igreja reconheceu a história como verdadeira, que o Santuário de Fátima saiu do papel para chegar no espaço incrível que ele é atualmente. Resumidamente, é isso. Crenças à parte, o que existe hoje em Fátima é um recinto de oração de mais de 86 mil metros quadrados e capaz de comportar 300 mil pessoas. Em anos normais, passavam por lá cerca de 6 milhões de pessoas por ano. São muitas pessoas, gente, muitas pessoas. Exatamente. Mas não pensem que só vale a pena para quem é católico devoto. Tem muita coisa legal, desde a própria arquitetura do santuário até exposições de arte. Eu tive lá em fevereiro do ano passado com os meus pais, um pouquinho antes do mundo virar de cabeça para baixo. Na época tinha bem pouca gente, porque o movimento mesmo costuma ser entre maio e outubro, nos aniversários das aparições. E aí, se por um lado a gente não presenciou cerimônias como a lindíssima procissão das velas, por outro, a gente conseguiu ter uma ideia do quão grande aquilo é. Vocês sabem disso, né? O santuário, na verdade, é todo o espaço, né? Não é só aquele prédio branco em semicírculo, assim, que a galera posta nas redes sociais. Aquele é a Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Ali ainda tem a Capelinha das Aparições, que é a que permanece no lugar original, claro que bem mais modernizada, e a Basílica da Santíssima Trindade, além de vários outros espaços. E como eu falei de velas, tem uma coisa muito, mas muito curiosa por lá. Muitas pessoas que vão acendem uma vela para Nossa Senhora, para pedir ou agradecer por alguma coisa. Tem até um tocheiro, um lugar específico para colocar essas velas. Sim, imagina o desastre que seria se cada um colocasse onde bem entende. Então tem um lugarzinho lá específico para isso. Acho que tem que ser. E aí é claro que o comércio ao redor do santuário tem muitas velas para vender. Mas vocês acham que é só aquela velinha tradicional? Não? Antes fosse, meus amores. Existem figuras de cera que representam as promessas dos fiéis. Como assim? Parece confuso de entender, mas depois de entender vocês vão preferir não ter entendido. São velas em formato de carros, casas, mão, pé, perna, estômago, útero, próstata, tudo para agradecer a graça recebida da forma mais explícita possível. Venceu um câncer de mama com intercessão de Nossa Senhora? Compra uma vela em formato de peito. Conseguiu engravidar? Tem barriga de grávida também. O problema era no pâncreas? Também tem pâncreas. How bizarre, how bizarre. E vocês aí achando ruim o Museu da Dermatologia da semana passada? É, amigo. É creep? Eu acho. Mas se faz sentido pra alguém, tudo bem. De qualquer forma, isso foi uma surpresa pra mim e certamente é uma atração à parte pra quem tem assim a cabeça meio descompensada como a minha. Vai ter link no Instagram @cosquices-da-malta pra matar a curiosidade de vocês. E eu escolhi esse episódio para estrear o quadro Aprenda com o Perrengue dos Outros, porque esse perrengue tem tudo a ver com o assunto. Nesse quadro eu quero trazer relatos de ouvintes sobre coisas que não correram muito bem em Portugal por pura falta de informação. A primeira história é da Vivian, minha prima, que mora aqui comigo, e um belo dia resolveu conhecer o Santuário de Fátima. Então, logo que eu cheguei aqui
em Coimbra, eu tinha vontade de viajar ou de passear de comboio. E calhou de ter um comboio para Fátima. E aí eu peguei o comboio e fui para Fátima. Mas quando eu cheguei na estação de Fátima, só quando eu cheguei lá, eu descobri que a estação de Fátima não ficava em Fátima. Não ficava na cidade de Fátima, ficava a 23 quilômetros da cidade de Fátima. E essa estação de trem é no meio do nada, completamente nada. Tem a estação, a estrada, um café e só. Não tem nada em volta. E aí eu entrei nesse café para me informar como é que eu poderia fazer. E o dono do local me disse que havia um ônibus que passava ali, um autocarro que passava ali naquela estrada e que ia até Fátima. Mas eu tinha que ficar quase no meio da estrada porque pro motorista me enxergar, porque ninguém ficava naquela paragem ali, naquela parada de ônibus. Porque era no meio do nada, realmente. Então eu fiquei praticamente no meio da estrada pro motorista do ônibus me ver e parar para eu entrar no ônibus. E deu tudo certo, eu consegui pegar o ônibus e fui para a cidade de Fátima. Conheci, passeei, é uma cidade lindíssima, cheia de energia, um lugar maravilhoso. Vocês têm que vir para conhecer, quando for possível, né? E quando eu voltei para Coimbra, daí eu peguei um autocarro, que era a coisa mais certa a se fazer, que inclusive a rodoviária era na frente do santuário de Fátima. Agora eu pergunto pra vocês, por que tem uma estação chamada Fátima, que fica longe da cidade de Fátima e é uma estação no meio do nada? É pegadinha, só pode. Vamos botar uma estação Fátima aqui para as pessoas acharem que estão indo e não estão. Lero. Eu tô imaginando agora. Eu também ri, mas foi com respeito. Pois é, malta, essa é uma coisa que gera confusão para muita gente. A estação é antiga e sempre se chamou assim. Isso porque, por incrível que pareça, ela ainda é a estação de trem mais perto da cidade de Fátima. No passado, talvez fizesse mais sentido. Os acessos rodoviários à cidade não eram tão fáceis como são hoje. Então, os peregrinos iam até essa estação, que fica no concelho de Tomar, e depois seguiam de outra forma. Ônibus, carros, charrete e, Deus me livre, até a pé. Isso não se faz com nenhum ser humano. Se não tiver a fim de fazer essa maratona, a dica é ir de ônibus, ou melhor, de autocarro, já que o terminal rodoviário de Fátima fica a 400 metros do santuário. Um pouquinho mais perto, né? Que convidativo ele! A Rede Expressos é a empresa que liga Fátima ao resto do país. E no site rede-expressos.pt dá para ver valores e horários. E vale lembrar que é bem comum o site de um lugar ter a seção Como Chegar, que aponta todas as opções de transporte. Não é o caso do santuário, diga-se de passagem, pelo menos eu não encontrei nada, mas muitos têm e vale a pena sempre dar uma pesquisadinha para não cair em roubadas como essa. Teu áudio já foi útil. Claro que eu guardei o melhor pro final. Semana passada eu disse que tinha ficado de fora da lista de museus um dos mais incríveis que eu já visitei. E ele é justamente o Museu de Cera de Fátima, que, obviamente, é temático. Vocês esperavam o quê? Um Elvis, uma Marilyn, como nos museus de cera normais? Tu não sabe qual é o nível da zoeira, né? O Museu de Cera conta a história das aparições de Nossa Senhora com cenários maravilhosos e figuras em tamanho real. Até porque muita água rolou debaixo daquela ponte, né? Vocês acham que todo mundo acreditou de cara nos relatos das crianças? Claro que não. Teve muita dúvida, muito escárnio. As crianças chegaram aí para uma espécie de prisão para confessar que era mentira. Ai, gente, que horror! E tudo isso tá lá no museu. O clima lá dentro é bem gostosinho, a iluminação, a música que fica tocando baixinho no fundo. Tudo para que a gente possa ter toda a calma do mundo para perceber a perfeição daquelas obras de arte. É de arrepiar. Realmente, concordo com tudo que tu falou, assim. E tem também outras figuras importantes da Igreja Católica, como alguns papas.
No Instagram eu vou postar as fotos que eu tirei com o boneco do Papa Francisco. Ai, vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo coraçãozinho com as mãos. Eu amei. Acho que tu pode repensar aí. Fora isso, tem o Museu do Santuário, tem exposições temporárias. Muita coisa tá lá no site fatima.pt e dá para montar um roteirinho bem bacana. E aqui vão 2 bônus. Quando forem a Fátima, não deixem de incluir na listinha de vocês uma visita às Grutas da Moeda e às Grutas de Mira de Aire, essa segunda eleita uma das 7 maravilhas naturais de Portugal. Elas ficam bem ali pertinho da cidade, então vale a pena dar uma fugidinha para conhecer esses lugares. E se forem fazer uma refeição em Fátima, eu recomendo fortemente o restaurante brasileiro Nenê Lanches, que tem um buffet maravilhoso. Meu Deus, te vejo muito lá. Isso não é publi, tá? É só queridice minha mesmo, porque o que é bom tem que ser compartilhado. E chegamos ao fim da Cosquice de hoje. Eu fiquei muito feliz em poder falar de novo de um lugar que eu pude visitar. Não vejo a hora de voltar aos meus passeios para poder contar tudo aqui para vocês. Mas tem que ser um pós-pandemia, bem pós-pandemia. Deixo o convite para quem quiser participar do quadro Aprenda com o Perrengue dos Outros. Passou uma ruim por aqui e quer dividir isso com a gente? Na bio do Instagram tem um link para tu me contar tudinho. E não esqueçam de compartilhar esse episódio com amigos e familiares que podem gostar do tema. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Ótimo fim de semana, cuidem-se muito e nos ouvimos na semana que vem. Beijo! Cosquices da Malta.